mas estávamos falando sobre a mania que temos de encarar as coisas de maneira muito instantânea, desejo de ter resultados rápidos, sem necessariamente passar por todo aquele esforço. Né? Você lembra, né, Mateus, da nossa conversa ali na fila? Geralmente a pessoa comeu errado a vida toda e depois de um mês de dieta já começa a olhar no espelho esperando, né, que as curvas diminuam. Uma pessoa nunca fez exercício, mas depois de um mês de exercício já fica no espelho achando que vai criar algum tipo de músculo ali, né? Ou a pessoa nunca leu nenhum livro na vida, não estudou nada e acha que um dia alguma coisa vai acontecer de mágica e vai aprender alguma coisa. Quem sabe um inglês em 7 dias, ou aprender russo em 30 dias. Você deve encontrar um curso desse na internet, assim, né? Tenta lá, vê se você consegue aprender russo em 30 dias. Se você tiver um russo em 5 anos, eu ainda duvido que a gente aprenda. Mas tem esses cursos instantâneos justamente por aqueles apressadinhos, ou pelo menos que sonham um dia com resultados instantâneos, serem quase que enganados ali e comprarem estas coisas. E não é diferente no cristianismo. Exatamente a mesma coisa no cristianismo. Quando nós olhamos para o livro de Atos e olhamos para a história da igreja, há uma relação muito próxima entre perseguição e expansão do evangelho. Mais uma vez, quando nós olhamos para o livro de Atos e olhamos para a história da igreja, há uma relação muito estreita entre perseguição e a expansão do evangelho. Talvez muitos aqui queiram vivenciar Atos 2. Imagine um dia você pregar e 3.000 pessoas se converterem. Mas poucos talvez queiram vivenciar Atos 5. A gente vai logo mostrar o que fala ali em Atos 5. A gente quer muitas vezes os resultados de Atos, os resultados de avivamentos ao longo da história da igreja, mas não queremos o ambiente, a situação em que essas coisas acontecem. Porque o relacionamento entre estes avivamentos, essas expansões do evangelho com a perseguição e momentos de sofrimento da igreja são muito próximos. Abram suas Bíblias aí, então, em Marcos capítulo 13. Nós vamos dar sequência ao sermão escatológico de Cristo, o maior sermão dele aqui no Evangelho de Marcos, e como o Estevão já adiantou, é exatamente sobre isso que falaremos. Hoje a mensagem será do versículo 9 até o versículo 13. Acompanhem aí nas suas Bíblias, Marcos capítulo 13, dos versículos 9 até os versículos 13. Bom, eu vou ler todo esse trecho com vocês e depois nós conversaremos sobre ele. O texto diz assim, irmãos: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Versículo 12. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui a nossa leitura e para a nossa meditação de hoje. Vocês lembram que esse sermão inicia com duas perguntas dos discípulos que estão extremamente relacionadas. Os discípulos querem impressionar Jesus com a
construção grandiosa do templo. Olha aqui, que pedras são essas, que construções são essas. Olha a grandeza do templo. E Jesus, ao invés de ficar impressionado, ele responde com uma profecia dizendo: vocês estão vendo tudo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo será destruído. E isso, obviamente, passa um tempo, os discípulos agora estão no Monte das Oliveiras com Jesus, olhando para o templo, desperta esta curiosidade neles. E ele diz: então, Jesus, qual o sinal em que tudo isso acontecerá? Os sinais que antecedem isso. E quando isso acontecerá de fato? E as respostas de Jesus a este quando e aos sinais vão sendo intercaladas nesta argumentação. Por isso que sempre você vai encontrar uma mescla entre olhe, fique atento, veja, frases, períodos que se iniciam assim, para depois frase e períodos que se iniciam com quando ou sempre que na verdade é a mesma palavra no grego para quando. Então a gente viu isso no versículo 5, quando Jesus fala: cuidado que ninguém os engane. E aí no versículo 7, quando ouvirem falar, porque essa foi a pergunta dos discípulos. E mais uma vez aqui, versículo 9, fiquem atentos, vejam, para depois ele falar no versículo 11, sempre que, é a mesma palavra para quando, usada ali em cima. Então você vai encontrar as frases iniciando com essas duas ideias aqui. Vejam, fiquem atentos, e quando passarem, ou quando acontecer isso, ou quando virem isso. Tá? Isso vai se repetir lá no versículo 14, se repetir em outros textos aqui que nós veremos para frente. Mas essa ideia de quando e quando. Obviamente, nós já falamos que, diante de toda essa resposta de Jesus, como é um capítulo profético, um capítulo escatológico, aquela lei da dupla referência vai nortear o nosso entendimento desse texto. Então, vocês vão ver que o texto fala a respeito da realidade dos seus leitores primários, ou daqueles que estavam ouvindo e lendo este evangelho, mas também tem uma relação futura, de algo futuro, que ainda irá acontecer. Isso aconteceu na primeiro parágrafo que eu preguei aqui, mostrando que aquilo que Jesus disse sobre guerras, rumores de guerras e tudo mais, aconteceu de fato ali no primeiro século da história da igreja. Houve uma grande guerra ali, houve um grande terremoto em Jerusalém, também naquela época, mas isso se estende por todo o período. Por isso nós não deveríamos estranhar guerras e rumores de guerras. Esperem isso, essas coisas vão acontecer. Não que a gente tenha que lutar por elas, pelo contrário, a igreja serve justamente como um freio pela ação do Espírito Santo a toda esta maldade demonstrada pelos homens, mas não fiquemos assustados com essas coisas. Estamos, como Jesus vai dizer aqui, no início das dores, que é o versículo 8. Este início das dores, que corresponde a esse período que estamos passando, então Jesus termina de falar sobre ele no versículo 8. Ou seja, o que ele vai dizer agora é pós-início das dores. Eu lembro que eu dei a ilustração, justamente porque esse termo se refere a isso, sobre dores de parto. Início das dores é o início das dores de uma gravidez, de um parto, né? Aquela primeira contração. Agora, nenhuma mulher, pelo menos que eu imagino, sente aquela primeira contração e já fica super animada porque vai nascer. Não, é uma mescla de sentimentos, porque você sabe que aquilo, na verdade, vai piorar, para depois melhorar. Desculpa, Fernanda. O Diego tampou o ouvido dela, né? Calma, não é assim não, amor, não é assim não. Ele não sabe o que está falando, né? Então, fica tranquilo, nunca passou por isso. Fica tranquilo. Então a gente sabe, vem a primeira dor, a mulher sabe, vai piorar. Vai ficar mais intenso, vai ficar mais difícil para frente, mas depois melhora. Não é que vem a primeira dor de parto e já melhora logo depois. Então, esse início das dores que Jesus fala que estamos passando é só aquela primeira contração, que já dura 2000 anos, tá? Que é dolorida, mas que vem algo pior depois, para depois melhorar.
Sobre isso que Jesus está falando aqui. O texto pode ser estruturado, esse nosso texto, em duas partes, vocês perceberam isso? Dos versículos 9 até o versículo 11, Jesus está falando sobre os discípulos estarem no tribunal, em julgamento. Veja que é uma estrutura que Marcos gosta de usar muito, que é ir para um assunto, parece que mudou de assunto e volta para aquele assunto. Mas tudo isso para dizer que essas coisas estão relacionadas. Veja que ele vai falar no versículo 9 sobre os cristãos estarem diante de tribunais, da sinagoga, sendo julgados e açoitados. Aí ele vai falar no versículo 10 de o evangelho ser pregado a todas as nações. E ele volta no versículo 11 falando sobre os discípulos serem presos, julgados, obviamente porque ele quer fazer uma relação entre essas duas coisas, a expansão do evangelho com a perseguição dos cristãos. Não deveríamos nos assustar com isso, se você já leu o livro de Atos. A gente já sabe dessa relação que existe. Aliás, quando não há uma relação como essa, o número de membros de uma igreja pode até crescer, mas historicamente cresce muito mais um cristianismo nominal do que um cristianismo verdadeiro, quando o Estado é mais favorável ao cristianismo. É só comparar os livros de história dos cristãos antes de Constantino e depois de Constantino, para você ver que há um cristianismo verdadeiro transformado num cristianismo supersticioso e místico e sincrético, que lá depois de Constantino, quando diz que se converteu e tudo mais. E a segunda parte, então, fala sobre esta perseverança da perseguição da família, versículo 12 e versículo 13. Ok, vamos então ao nosso texto, versículo 9, voltando aí agora para a nossa exposição depois deste pano de fundo introdutório. Versículo 9, então, como eu já disse, começa com essa expressão, fiquem atentos. A ideia é, olhe, vejam. Os discípulos estavam esperando sinais futuros. É tipo assim, algo vai acontecer que nunca aconteceu na história e este será um sinal de que o templo está perto para ser destruído. O que Jesus corrige a ideia deles é, olha porque já está acontecendo de vocês. Isso não significa que não vai acontecer algo mais intenso depois no futuro, porque depois do início das dores tem as dores próximo do nascimento. Mas significa que são dores do mesmo jeito. Do mesmo jeito que vai ter guerras ali na tribulação, há também guerras aqui. Do jeito que há perseguição ali, há perseguição aqui. O que muda é a intensidade. Se você já leu o Apocalipse, nada do que acontece lá não aconteceu na história da igreja. O que muda é a intensidade, a frequência ou o âmbito geográfico, né? Quase que mundial que aquelas coisas acontecem. Então Jesus está chamando a atenção deles, dizendo, olha porque já está acontecendo. Assim, vocês acham que está longe? Olha o que acontece ao redor de vocês. Fiquem atentos a estes sinais que já estão sendo dados. Isso nos faz, ao invés de ficar procurando novos sinais sobre a volta de Cristo, sabe? Tem gente que caiu uma agulha lá em Israel, aí ele chega e fala assim, olha aqui na profecia, a agulha que caiu, agora Jesus volta. E desses já tiveram mais de 100 na história, tá? Falando que Cristo ia voltar na época dele, porque ele tinha certeza que era, e coitado, morreu, Cristo não veio. Tá? Então, calma, pode ser que ele venha. Mas pode ser que ele venha daqui 50 anos, daqui 100 anos, pode ser que venha amanhã, pode ser que... A ideia é, ao invés de ficar procurando novos sinais, olhe para os sinais já existentes. Isso que nós vamos ver aqui hoje é real na igreja atual. Talvez não tão forte na igreja brasileira. Mas lembra que o cristianismo não se limita à realidade brasileira. Tem muita gente que sofre o que está dizendo esses textos, e nós temos que nos preparar para se um dia passarmos por isso. Então fiquem atentos. E aí Jesus diz, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Talvez aqui os discípulos tenham, se eles já entenderam bem tudo o que vem no discurso de Jesus, nos evangelhos, não é de se surpreender que o principal inimigo, da onde vem a perseguição aqui, não seja primariamente o Império Romano. Aliás, lembra que o Evangelho de Marcos está sendo escrito para os romanos. E porque ele está sendo escrito para os romanos, é o Evangelho, seguido por Lucas também, que mais é favorável aos romanos.
O Marcos quer mostrar para os romanos que o cristianismo não é inimigo do Estado, tá? Embora muitas vezes o Estado seja inimigo do cristão. Okay? Mas o cristão não é a priori inimigo do Estado. Então, o primeiro inimigo ou perseguidor que Marcos vai mostrar, Jesus está fazendo no seu discurso, não é o Império Romano, o imperador e tudo mais, mas são tribunais e sinagogas. Agora, a palavra para tribunais aqui é a palavra sinedria, que é o plural de sinédrio, que é o singular. Ou seja, a reunião lá dos judeus no sinédrio, que era a grande reunião, nada mais é do que um tribunal. E Jesus está mostrando aqui, ó, é lá de onde vocês menos esperam, tá? Lá nos tribunais dos judeus e nas sinagogas que vocês serão açoitados. Parece que Jesus está dando mais um passo combatendo o judaísmo. Lembra que ele já chicoteou o templo lá, as mesas, né? Virou as mesas e fez todo aquele negócio lá quando tinha comércio no templo. Depois ele já predisse a destruição do templo. E agora ele vai atacar também as sinagogas. Se o templo era o lugar ali cultico do povo judeu, as sinagogas funcionavam numa espécie de como se fossem umas escolas. É a continuação das tradições judaicas. Elas iniciaram no período intertestamentário, com a impossibilidade de se ir até o templo, porque ele estava destruído, e como artifício para manter a cultura judaica e todas as crenças judaicas, foram então estabelecidas estas sinagogas, que nada mais é do que um lugar de reunião do povo judeu. O que Jesus está dizendo aqui é naquela reunião que era para preservar a lei, para preservar o estudo do Antigo Testamento, o que vai acontecer são açoites. E isso de fato aconteceu. Se a gente olhar lá para Atos 22, o próprio Paulo vai reconhecer isso. Ele está se explicando assim, né? Diante de uma visão que ele tem de Jesus, falando que ele não ia mais para pregar para os judeus, mas sim para os gentios. E aí ele diz, versículo 19, eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Assim, eles sabem disso, esse pessoal aí não é bobo, eles lembram disso. Eu ia de uma sinagoga a outra, prendia e açoitava os cristãos. E para mostrar que Paulo de fato mudou, para você continuar lendo a história aqui, é ele que vai ser açoitado depois. Né? Versículo 25, enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo. Aquele que açoitava, agora vai ser açoitado, porque isso é ser cristão. Cristão não é aquele que açoita. Acho que existe esse verbo. Mas é aquele que é açoitado, é aquele que sofre, obviamente, pela causa correta. Então isso aconteceu de fato ali. As sinagogas, que era para ser um lugar de preservação da lei, da instrução da lei do Antigo Testamento, na verdade virou um lugar de punição para aqueles que pensavam errado, ou diferente deles. Então os cristãos que eles achavam que era um novo revolucionário, um partido revolucionário, na verdade estavam então sofrendo nestes lugares em que deveria haver o ensino da lei. Então veja que o primeiro inimigo, esse primeiro perseguidor que Jesus coloca aqui não é o império, mas são os próprios judeus. Vocês serão então entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. O texto continua dizendo, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Então aí sim, agora vem o Estado como um segundo perseguidor. O primeiro deles é a própria religião estabelecida ali, o judaísmo perseguindo os cristãos. Mas agora vem o Estado também perseguindo os cristãos. Governadores, reis serão entregues a eles. Agora, existem algumas coisas importantes aqui a serem ditas. Tá? A primeira delas é que Jesus diz, por minha causa vocês serão entregues. Isso significa que não é que todo mundo que sofre, mesmo que seja um cristão, deveria estar sofrendo. Pode ser que um cristão perca um trabalho e ele chegue todo assim,
meu patrão está me perseguindo porque eu sou um crente. E ele chega todo melindroso. Eu sofro por ser um crente. Mas aí quando você vai ver, ele chega atrasado, faz corpo mole. Isso não é sofrimento, não. Isso é justiça. Você devia ser mandado embora mesmo. Devia ser mandado embora mesmo. O cristão deve ser aquele que faz de tudo para ser o melhor funcionário, sabendo que se você fizer de tudo para ser o melhor funcionário, espere dos outros, porque sempre é nivelado por baixo, né? Aquele que chega no horário é o Caxias. É o que está errado. O que chega no horário está errado. O que estuda para a prova é o CDF. É o cara assim, né? Poxa, tá lá o nerd andando, né? Por quê? Porque ele faz aquilo que deveria ser feito. E dá um bom testemunho como cristão. Então, espere perseguição por causa disso. Por causa de Cristo. Porque você quer fazer as coisas, ser um bom funcionário, ser um bom aluno, ser um bom estudante, ser um bom vizinho, por causa de Cristo. Aí sim, se você for perseguido nessas condições, ok. Então não é toda perseguição, ou pelo menos pretensa perseguição, e as pessoas chegam, minha família está me perseguindo. Não, às vezes você é um chato mesmo. Tem gente que é chato. Então, assim, o cristão tem que ser legal, tem que ser um cara gente boa mesmo, assim. Tem que ser um cara agradável. Mas nesse de ser agradável, pode ser que seja perseguido por causa de Cristo. Mas é diferente de cara chato. Tem gente que é perseguido, acha que está sendo perseguido. Mas na verdade não está. Ele está assim, ninguém gosta dele mesmo, porque ele é chato, é um mala. Então, Jesus está dizendo, não é para vocês se entreguem para os governadores, porque vocês estão aí sonegando imposto, porque vocês estão fazendo errado, porque vocês estão transgredindo a lei, porque vocês estão fazendo isso e estão sendo punidos. Não é por causa disso. Na verdade, Paulo vai dizer, é por isso que a gente paga os nossos impostos. Paulo vai dizer isso claramente ali. O que 1 Pedro vai dizer no capítulo 3, versículo 17, é se a gente sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus. Sofrer por fazer o bem. O cristão age corretamente neste mundo e mesmo assim, e talvez até por agir corretamente, por amor a Cristo, ele sofre perseguição. Segunda coisa interessante aqui é que, mais uma vez, isso também tem reverberações em Atos. Você pode lembrar, por exemplo, de Felipe, primeiro apóstolo morto pela espada de Herodes. Herodes era uma espécie de um rei governador, né? Não era um imperador, mas era um regente de uma determinada região. Paulo ficou diante de Félix, o governador também lá da época, como testemunha. Então, direto no livro de Atos, esses personagens estavam lá sempre diante de reis, diante de imperadores. Talvez muitos aqui pensem, né? Poxa, encontrar um rei, que privilégio. Lá Atos eles encontravam o rei direto. Direto, eles estavam diante do rei, do imperador, do governador, mas era sempre para prestar conta de alguma coisa, era sempre para receber açoites, era sempre para sofrer e ter que se explicar de alguma coisa. E governador e reis. E a terceira nota interessante sobre isso é o motivo, como testemunho a eles. A ideia de um testemunho, né, essa palavra mártir, uma palavra tão forte, é alguém que está disposto a entregar a sua vida, a ir até as últimas consequências, porque ele presenciou algo, ele viu algo, e ele não nega isso que ele viu. Ele é uma testemunha, e essa testemunha vai até o fim. É para isso que eles vão aparecer diante dos reis e governadores. É para contar a história de Cristo, a história que transformou a vida deles, e mesmo se diante disso ele tenha que morrer, mas ele vai continuar contando esta história. O objetivo de Deus colocar eles na frente de reis e governadores, sabendo que ia sofrer, é porque a história também precisa ser chegada a estas pessoas ali. Só precisam saber de Cristo e da salvação. Tem então o versículo 10, que, como eu disse, parece não fazer muito sentido com o versículo 9. Parece que ele está falando, vocês vão ser açoitados e tal. E aí ele fala assim, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Parece que Jesus está então aqui colocando uma cláusula condicional àquilo que vai acontecer, ou que pelo menos iria acontecer no versículo 9. Vocês vão ser entregues aos tribunais.
Mas primeiro é necessário acontecer algo. O evangelho tem que ser pregado a todas as nações. E aí, mais uma vez, entra aquele duplo cumprimento de uma profecia. Se nós olharmos para o livro de Atos, no capítulo 2, quase que de maneira despercebida, no versículo 5, o escritor aqui, Lucas, faz uma nota interessante, que é para a gente já, para aquele que leu, né, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, que tem esses termos, esses sermões escatológicos aqui, para que ele já fique atento sabendo o que vai acontecer. Olha só, Atos 2 e 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Opa! Se tem gente de todas as nações do mundo ouvindo esta primeira pregação de Pedro, o que você vai esperar depois disso? O que Jesus falou? Perseguição. Jesus falou assim, ó, é necessário antes que o evangelho chegue a todas as nações do mundo, e depois, sim, aí sim, vocês estão livres para ser perseguidos. Primeiro precisa acontecer isso. E é exatamente o que acontece no livro de Atos. O livro de Atos, Lucas faz essa nota de que todos tementes a Deus, né, daquele mundo, todas as nações do mundo estavam ali presentes, e claro, o que você espera depois disso é perseguição. Agora, num segundo cumprimento disso daqui, o próprio livro de Atos vai mostrar que ainda aguarda um cumprimento futuro. Do mesmo jeito, mesmo Lucas que escreve em Atos 2, que existiam pessoas de todas as nações ali, Paulo chega no livro de Atos e fala que ele queria ir para um lugar que o evangelho não tinha sido pregado ainda. Mas fala, espera aí. Tinha todas as nações ali? Mas como tem lugar então ainda que o evangelho não foi pregado? Obviamente, se a gente contextualizar, e se você souber um pouco de história, você vai lembrar que enquanto Atos estava acontecendo, tinha civilização aqui na América Central, na América do Sul, tinha civilização lá no Oriente, né? Para quem está do outro lado, né? Do Oriente ali, civilização chinesa, que é antiga. Não quer dizer que tinha representantes de todos esses povos ali. O que significa que daquele mundo, né, daquele mundo onde o judaísmo, os tementes a Deus tinham alcançado, tinha gente de todas as nações, mesmo porque a gente está falando de uma festa de Pentecostes. Quem ia para a festa de Pentecostes eram judeus e tementes a Deus. Dentro desta realidade tinha gente de todas as nações, não ficou nenhuma nação sem representante. Por isso que aquele é um primeiro cumprimento disso que Jesus está dizendo, e por isso que os discípulos foram perseguidos no livro de Atos. Isso não significa que, literalmente, todas as nações do mundo estavam ali presentes. Não quer dizer que tinha um Auca, um Inca, um Azteca ali, um chinês, um mongol. Sabe? Não quer dizer que existiam todas as nações ali presentes. Obviamente, isso era impossível. O que nos remete ao fato de que isso ainda vai acontecer. Se você já der uma lida em Apocalipse, você vai ver que lá Deus vai separar 144 mil judeus, simplesmente 12 mil de cada tribo, com o propósito de anunciar o evangelho, de espalhar estas verdades. Provavelmente vai ser o maior trabalho missionário que já existiu na história da humanidade. Aí sim, todas as nações, num segundo cumprimento, ouvirão este evangelho. Então é necessário que este evangelho seja pregado a todas as nações. E aí volta o versículo 11 falando sobre, mais uma vez, estar diante de tribunais. Só que agora com um enfoque diferente. Olha o que Marcos vai registrar aqui. Sempre que forem presos, a ideia é assim, né? Isso vai acontecer. Toda vez que você estiver lá preso, imagina os discípulos ouvindo isso, né? Como assim sempre que eu for preso? Quantas vezes isso vai acontecer, Jesus? Não, fica tranquilo. Algumas vezes você vai ser preso. Mas sempre que você estiver lá na prisão, é quase isso, né? Imagina os discípulos ouvindo isso e falando assim, poxa, só perguntei quando que o templo ia ser destruído. Só fiz essa pergunta e agora Jesus está dizendo que eu vou ser preso, né?
Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados. Tá? A ideia de não ficar ansioso, não ficar assim pensando, se um dia eu estiver diante do imperador, se um dia o Brasil estiver sendo perseguido, e é nesta perseguição eu acabar sendo preso, o meu discurso vai ser esse, você escreve um discurso. Não fica preocupado com essas coisas. Tá? Mesmo porque a gente nunca consegue antecipar tudo aquilo que de fato vai acontecer. Vou bolar um discurso enorme aqui. Então você não sabe nem se vai ter condição de falar todo aquele discurso. Assim, não dá para ficar pensando nisso. Mas não fique preocupado. Você não vai chegar lá no momento e o que vai acontecer? Porque o próprio texto diz: digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Irmãos, eu queria muito, muito mesmo, falar desse texto para aqueles que dizem pretensiosamente, Deus me mandou uma mensagem para falar para você. Porque todo mundo quer ser boca de Deus e ser usado por Deus, como se o Espírito estivesse revelando algo só para ele, mas ninguém quer ser perseguido. O pessoal não quer assim, eu quero sofrer perseguição, para na perseguição, porque é isso que o texto está dizendo, na perseguição o Espírito me mostrar o que eu tenho que dizer. E isso as pessoas não querem ser perseguidas. Mas elas querem ter o Espírito Santo para falar o que você deve fazer da sua vida. O Espírito me mandou uma mensagem aqui, falou para você trocar de trabalho. O Espírito me mandou uma mensagem falando para você mudar com essa roupa está feia. O Espírito mandou uma mensagem aqui, e o pessoal sai falando um monte de coisa em nome do Espírito Santo de Deus, como se estivesse nele. Mas veja, o texto está dizendo que naquele momento que você não planejou, que você foi pego de surpresa, que você está diante de tribunal, era neste momento que você vai falar aquilo que o Espírito quer que você fale. Mas as pessoas, mais uma vez, querem o resultado de serem usados pelo Espírito, de terem a sabedoria do Espírito, mas não querem passar por aquele preço de ser perseguido para justamente ter aquilo. Jesus está mostrando mais uma vez desta relação. Se você olhar no livro de Atos, há discursos fantásticos ali. E para mim, um dos mais marcantes ali é o discurso de Estevão. Você imagina a pessoa pronta para ser apedrejada e é somente pelo Espírito que, diante daqueles que estão com as pedras na mão para te apedrejar, fazer um discurso como aquele, relembrando toda a ação de Deus no Antigo Testamento, mostrando a pecaminosidade do ser humano, mostrando a graça de Deus. Um discurso longo, de uma maneira surpreendente. Talvez muitos ali estivessem, não me mate, eu não quero morrer, não sei o que, essa pedra é muito grande, alguma coisa assim. Não. Talvez muitos estivessem desesperados. E ele, diante da morte, faz um discurso no livro de Atos fantástico a respeito do agir de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Irmãos, isso você não consegue planejar uma coisa dessa. Você não consegue pensar, se um dia eu tiver para ser enforcado, se um dia eu tiver o meu discurso, a gente não consegue planejar uma coisa dessa. Isso é impossível. Isso é impossível. Agora, não precisa ser perseguição de morte, perseguição dessas coisas. Talvez você vai chegar amanhã no trabalho e você não fica pensando, poxa, se o meu chefe me perseguir, eu vou falar isso. Se na escola eu sofrer, eu vou falar isso. A gente não fica planejando essas coisas, não tem como a gente antecipar todas essas coisas. Mas saiba, isso um dia vai acontecer. Isso um dia vai acontecer com a gente. Um dia a gente vai estar em algum momento, se isso não aconteceu com você já, porque não é de se estranhar, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você em algum momento, que por ser cristão as pessoas vão olhar e vão te perseguir por alguma coisa que vai acontecer. Talvez até perder um trabalho. Isso pode acontecer de fato. Mas saiba que o Espírito nos capacita o que falar nesses momentos de perseguição. Então fiquem tranquilos, sempre que for preso, sempre que passar por uma perseguição, sempre que alguém fizer algo injusto, o Espírito dá esta sabedoria. Não sei se já aconteceu isso com você, mas várias vezes a gente fica olhando assim, caramba, eu nunca pensaria em falar uma coisa dessa. Nem se eu tivesse todo o tempo do mundo para planejar algo assim, eu falaria algo desse tipo. Saiba que foi exatamente
o Espírito que falou por seu intermédio naquele momento. Ok, esse é o primeiro bloco do texto, mostra a perseguição, então, vindo dos judeus, a perseguição vindo do Estado. Mas talvez, para nossa maior surpresa, há um terceiro tipo de perseguição aqui. E aí parece que o negócio fica mais intenso mesmo, né? Olha o que Jesus diz. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Bom, vira e mexe a gente vê umas notícias dessas, né? De filhos contra pais, chegando a matar pais contra os filhos, que é algo impensável realmente. Um irmão contra outro irmão, coisa desse tipo. Agora imagine isso acontecendo por causa de Cristo. Irmãos, existem pessoas passando por isso. Quando eu estava no seminário, recebemos ali, eu cheguei a dar aula para ele, um africano, que teve que fugir para o Brasil porque a sua família queria o entregar para a morte, pelo fato dele ter se convertido. Lembra o nome dele? Lembra quem era, né? Não era o Buni, não. Era aquele outro solteiro que foi para lá. Enfim, eu cheguei a dar aula para ele um semestre, foi pouco tempo, mas ele literalmente teve que fugir ali do seu país. Eu não lembro se era... Eu não lembro que país que era, Angola, Moçambique. Não faz de país de fala portuguesa, mas ele literalmente teve que fugir para o Brasil, encontrou o Palavra da Vida pela internet e foi se refugiar no Palavra da Vida. E virou aluno ali. A gente acolheu ele, virou aluno e tudo mais. Mas ele literalmente fugiu e procurou e achou aquela instituição na internet e falou, bom, vou ver se eu consigo alguma coisa ali. E o pessoal estava tentando ajudar. Isso acontece hoje, irmãos. Isso acontece hoje. A gente não precisa ir longe daqui. A gente já foi algumas vezes lá no Nordeste fazer alguns projetos missionários, inclusive com o Rafael, com a Célia, com outros ali. E lá muita gente fala que uma conversão é uma traição familiar. Ele fala que você está deixando as tradições da família. Eles chamam de leis, as leis da família, que obviamente quase sempre tem relação com aquele catolicismo histórico que existe ali no Nordeste. E muitos são perseguidos pelos próprios familiares, pelo fato de serem cristãos. Mas a gente não precisa ir tão longe assim. Talvez se você for de fato um cristão, num churrasco de família, dependendo do assunto, você vai ter que se posicionar ou sair da roda e saibam. As pessoas não vão falar assim, poxa, que exemplo de pessoa. Ainda bem que a gente tem uma pessoa dessa na nossa família. É bem provável que as pessoas vão olhar para você e você vai virar motivo de chacota ali. Isso não está longe de nós, irmãos. Toda vez que a gente leva a sério o nosso cristianismo, saiba, alguma coisa vai acontecer de perseguição. Suspeite, se você nunca passou por nenhum tipo de perseguição, suspeite que tem algo errado com o seu cristianismo. Suspeite disso. Quer dizer que tem. Suspeite que tem. Porque aqueles que levam a sério o cristianismo, hora ou outra, de algum lugar, pode ser do trabalho, pode ser amigos da escola, faculdade, pode ser qualquer... Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer uma perseguição. Versículo 13 diz, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, esse texto é fantástico, essa promessa de Deus. No meio de tanta perseguição aqui, Jesus está falando agora sobre salvação. Obviamente, a salvação aqui pode ser entendida de duas maneiras. Aquele que persevera diante disso é salvo desta própria perseguição. Porque Jesus está falando daquelas dores de parto mais próximas que antecedem o nascimento do bebê. E quando a mulher tem o bebê, porque eles já tiveram parto normal aqui, sabe, né? Que parece que quando tem, vira uma chave.
a dor vira alegria em 2 segundos. Você estava até 5 segundos atrás gritando de dor, querendo matar seu marido ali do lado. Literalmente mesmo. Querendo esgoelar seu marido. Quando o bebê sai, vira aquela chave e agora você está assim, ó. Fui livre de tudo aquilo. Ainda bem que eu perseverei. Eu não tenho opção também, né? Uma hora tem que sair. Não dá para não perseverar e falar assim, não, deixa aí por mais um mês aí, né? Não tem como. Mas assim, ó, ainda bem que eu passei por tudo isso, né? E vou fazer outra vez. Tem mulher que vai fazer 5 vezes. 5 vezes. E vai passar outra vez. Não, brincadeira. Então, do mesmo jeito, aquele que persevera, Jesus está dizendo assim, ó, isso não vai ser para sempre. Aguenta firme. Nenhuma perseguição é para sempre. Aguenta. Talvez o fim dela pode ser como foi para Tiago, morto pela espada de Herodes. Talvez possa ser como João, morto velhinho, último apóstolo a morrer. Os 2 irmãos. Interessante, né? O primeiro mártir, Tiago, né? Dos apóstolos, né? Depois de Estevão. Tiago, o primeiro a morrer. E o seu irmão, o último a morrer dos apóstolos. A gente não sabe. Talvez o fim da perseguição seja quando você estiver velhinho lá, ou Jesus volta, você morre, então não sabe. Um dia isso acaba mesmo. Ou talvez, a gente não sabe o que pode acontecer. Talvez, de fato, seja como o Tiago. Mas fato é, um dia chega ao fim. Agora, obviamente, o texto não está simplesmente falando de um livramento da perseguição. O texto está relacionando a salvação com a perseverança. Porque é justamente nos momentos de perseguição que há aquela peneira no cristianismo. Sabe? Há aquela separaçãozinha do joio do trigo. Obviamente, não exatamente como Cristo vai fazer no final, mas dificilmente no primeiro século da história da igreja, em alguns outros momentos da história, ia existir cristãos meramente nominais. Você imagina o cara assim, né? Eu não sou um crente, mas eu vou me passar por crente. O que eu vou ganhar com isso? A morte, a perseguição. Então eu vou fingir que eu sou crente. Você consegue imaginar alguém fazendo isso, que não é crente verdadeiramente falando? Depois sim. O que eu vou ganhar? Depois chegou Constantino, o que eu vou ganhar? Poxa, eu posso ser o prefeito de uma cidade, governador de uma cidade, então acho que eu vou falar que eu sou crente. Aí pronto, começou uma bagunça ali no cristianismo. Tá? Em momentos de paz. Começou uma bagunça. Mas no momento de perseguição, no momento de dificuldade, não tem como. Não tem como. O salvo aparece realmente neste momento. Um monte de gente sai, mas o salvo aparece. Houve uma tensão na história da igreja, exatamente como quando Constantino unificou ali e disse que agora podia ser cristão, e depois Teodósio I, agora todo mundo é obrigado a ser cristão, né? Foi praticamente isso que aconteceu. Um em 313 e um em 381. Houve uma briga, uma questão interessante ali, porque aqueles que antes tinham sucumbido diante da perseguição e negado a fé, agora se disseram arrependidos. E falaram, não, a gente se arrependeu ali daquilo lá e a gente quer agora voltar. E aquele pessoal que aguentou a perseguição, sofrendo, e falou assim, poxa, eu perdi familiares, eu perdi amigos pelo cristianismo. E claro, a gente tem que acreditar, a pessoa pode estar arrependida e tudo mais, mas ficou essa tensão daqueles que aguentaram e daqueles que negaram e depois, quando estava tudo favorável, olha, né? Não, na verdade eu não devia ter feito aquilo, não. Hoje eu reconheço que eu não devia ter feito. Perceba essa tensão? Aquelas pessoas que aguentaram falaram assim, poxa, né? Era naquele momento que você devia ter falado isso. Agora você vem falar isso? Era naquele momento. Está com medo de morrer por causa de Cristo? Com medo de perder a vida por causa de Cristo? No momento que você devia ter falado isso, não falou. Agora que está tudo favorável, você vai falar? E aí essa tensão que houve na história da igreja. Deixa eu ler para vocês 2 Timóteo. Paulo também vai falar sobre perseverança lá em 2 Timóteo capítulo 2. É um texto bem bonito, conhecido, né? Versículo 11 de 2 Timóteo 2, ele diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará.
Agora, olha a graça entrando no meio disso tudo, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Isso significa que, talvez, diante de uma perseguição, você não aguentar tudo que está acontecendo ali, não significa que sua salvação foi por água abaixo e você mostrou que não é um cristão. Talvez seja um pecado como outros pecados. Talvez se você se demonstrou ali em algum momento fraco, num momento de perseguição, e devia ter se posicionado e não se posicionou, ficou com medo das consequências, isso não significa necessariamente que, pronto, não é crente, pode se converter outra vez, né? Porque acabou, não é cristão. Porque quando a gente é infiel, Deus permanece fiel. A nossa salvação não depende da nossa perseverança, não depende de nós, nem para obtermos e nem para mantermos. A salvação sempre foi pela graça de Deus, pela fidelidade de Deus, tanto para obtermos quanto para mantermos. É bom que sejamos perseverantes. Temos que ser perseverantes, mesmo que morrer por isso. Mas se você for infiel, saiba, Deus permanece fiel. Descanse na graça e no perdão de Deus. Se arrependa, obviamente. Descanse na graça e no perdão de Deus. E quem sabe numa próxima oportunidade você fale, dessa vez não passa. Agora eu vou, capacitado pelo Espírito Santo, me posicionar realmente. Deixa eu terminar a mensagem de hoje com duas ou três aplicações aqui para a gente. Tá? A primeira delas, a primeira aplicação é cuidado. A perseguição pode vir de onde você menos espera. Talvez, Henrique, Elisa, lá na escola de vocês, você cria aqueles amigos. Sabe aqueles amigos que você fala assim, poxa, esse cara é camarada, né? Meu amigão ali mesmo. Cuidado. Talvez Deus vai te colocar em situações que você vai ter que se posicionar como cristão. E de onde você menos espera, de quem você menos espera, a perseguição pode vir. Talvez tenha aquela pessoa no seu trabalho que você fale, poxa, esse é brother mesmo, né? Este é camarada, este tá comigo ali e tudo mais. Cuidado. A gente fica pensando às vezes, né? Conversando sobre aqueles que estão, aquele cara é chato, não sei. Cuidado. Perseguição pode vir de um irmão. Perseguição pode vir de um pai. Perseguição pode vir de um filho. Talvez aqui muitos saibam da história do nosso querido irmão John Piper. O filho dele não só abandonou a fé, como parece que encarou como missão de vida refutar o próprio pai. Criou um site, blog, para ficar refutando tudo aquilo que o pai fala. Você imagina que tristeza para esse pai. Uma perseguição vindo do próprio filho. Não se surpreenda com isso. A Bíblia está nos mostrando que isso pode acontecer. Uma segunda aplicação, e eu queria terminar justamente lendo Atos capítulo 5. Eu queria propor não só uma perseverança diante da perseguição, mas eu queria dar um passo além. Que, claro, aguentar uma perseguição e ser perseverante já é difícil. A gente só consegue capacitado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Não consegue por nós mesmos. Mas existe um passo além nisso tudo. Quando a gente olha aqui em Atos capítulo 5, os apóstolos estão sendo perseguidos, no versículo 27, olha só. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e não querem tornar culpados do sangue, e nos querem tomar culpados do sangue deste homem.
A gente já falou, não é falar de Cristo, vocês estão falando deles, estão falando que a gente matou Jesus, aquela coisa toda. E aí eles respondem, Pedro e os outros apóstolos responderam na cara do sinédrio, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí ele continua, né? Aproveita assim, eu vou pregar mais uma vez. Você está achando ruim? Eu vou pregar mais uma vez diante de você. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores, e aí prega outra vez em cima deles. Obviamente que você espera diante disso mais perseguição. E eles são açoitados e tudo mais e tal. E diante de tudo isso surge um tal de Gamaliel. E ele fala, olha, gente, calma. Ele dá um conselho ali do tipo, ó, se isso for de Deus mesmo, esse negócio vai crescer. Mas se não for, isso vai ser abafar tudo. O pessoal gosta do conselho dele e libera eles ali daquela prisão do Sinédrio e tudo mais. E olha só, versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade, como se eles fossem obedecer, né? Acabaram de desobedecer, porque não vai obedecer de jeito nenhum. Mas olha a reação deles. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E o que eles fizeram depois disso? Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você não vai obedecer ao sinédrio, a gente vai obedecer a Deus. A gente vai continuar proclamando, a gente vai ficar falando, a gente vai agir como um cristão, pode vir perseguição, pode o que for. Mas veja, uma coisa é aguentar a perseguição, outra coisa é ficar feliz porque está sendo perseguido. E eles não estão colocando como coitadinhos. Eles não estão falando assim, coitado de nós, estamos sendo perseguidos, estão nos maltratando, será que Deus não está vendo a nossa situação? A gente está aqui todo dia anunciando a palavra e estão nos perseguindo. Eles não estão assim, pelo contrário, eles estão dizendo, poxa, Deus nos deu o privilégio, que honra nós temos de sermos perseguidos por causa de Cristo. Irmãos, eu espero de fato que essa seja a nossa perseverança. Uma perseverança alegre. Uma perseverança que, mesmo diante de perseguições, de dificuldade, continue proclamando o Evangelho. Que Deus nos ajude e nos capacite nisso, irmãos. Amém.